Era manhã, o começo de segundo dia em minha horrível estadia naquele local. Tentava eu saber o que estava acontecendo, pois tudo estava diferente. Não tenho muito como explicar aquilo. Cada vez mais notava que estava perto de descobrir a verdade, porém mais longe de ficar com minha sanidade. Tudo parecia diferente. Os lugares pareciam formados e havia uma espécie de túnel para cima. O elevador começou a subir e sabia que algo estava errado. O local parecia mais quieto e assim que cheguei ao andar superior, encontrei alguém. Ele disse: "Entre no helicóptero." Fiquei e perguntei o que aconteceria se me desviasse. Porém, a única coisa que ele respondeu foi com silêncio. Achei meio estranho. Eu estava fora, mas não reconheci o lugar ao qual estava. Fui em direção ao helicóptero, mas não havia nada de diferente lá. Havia um pequeno mundo atrás de mim. E assim que subi no helicóptero, fiz o que ele mandou. Pois, por pior que pareça, notei que havia algumas pessoas de longe me olhando, então preferi seguir reto. Eu estava me sentindo totalmente espionado e sem saber o que estava fazendo, então preferi seguir reto para que nada desse errado. Após algumas horas de voo, me vi pousado em uma espécie de prédio e desci do helicóptero para falar com os sujeitos estranhos que estavam ali. Deixe as escadas abaixo, um passo em falso, você morre. O mestre lhe deixou um recado. Foi tudo o que disseram. Vi um pequeno buraco, ao qual não tive escolha senão pular. Pois bem, estava dentro do prédio. Era escuro. No lugar havia uma névoa estranha e não me sentia nada bem. O local tinha uma energia um pouco estranha. E vi que haviam muitas pessoas para que eu não fosse para o lugar errado. Preferi então seguir para seja lá o que fosse. Vi alguns blocos de ferro no chão e encontrei um livro. Estava escrito nele: a ordem me escolheu. BVAM. Siga a trilha de ouro. Isso é o que estava escrito no livro. Penso nunca esquecer isso. Isso me atormenta em cada pesadelo que tenho. Segui os blocos de ouro para um local. Havia um morcego, o qual matei. Nunca fui muito fã dessas criaturas infames. Desci as escadas devagar, com medo do que poderia ter lá. Estava tentando me proteger, seja lá do que estivesse ali embaixo, e que estivesse me tentando levar até. Cheguei. O local estava bem iluminado e havia um outro túnel, muito mais escuro, sem luz alguma, o qual não podia ver o fim, apenas os blocos de ouro indicando até onde eu deveria ir. Pensei ser seguro de minha parte ir até o final, porém fui com cautela e tinha medo até mesmo de olhar para trás. Mas não hesitei. Era uma das poucas coisas que eu não deixava fazer. Apesar de tudo muito que sentia em nessa jornada, continuei, até que encontrei uma misteriosa criatura. Algo que me deu medo, porém me esforcei para lutar. A criatura não parecia tão desmaiada como no chão. Foi que algo foi jogado, uma espécie de capacete. Me intrigou muito, compreendi. E fui embora daquele local amedrontador correndo, com medo de que a criatura voltasse. Achei estranho, pois já vi um daqueles capacetes. Porém, continuei, prossegui, subi as escadas e nada parecia ter mudado. Continuei indo reto. Vi que os guardas ainda estavam ali. Então, subi pelo mesmo local ao qual desci para tentar falar com aquele homem. Fui corajoso e tentei pular, mas não consegui e caí no chão.
Por hoje é isso. Esse capacete virá a calhar mais à frente. Ah! Soldados! Invasão! Eu me assustei com aquele grito que aquele homem havia dado. Prossegui para ver o que estava acontecendo. Notei que havia muitos soldados na beirada, e quando subi tive uma visão nada agradável. Era o exército, parecia ter vindo me buscar. Mas logo mais à tarde, descobriria que eles na verdade tinham vindo me matar. Enquanto eu voltava para casa, não sabia eu, porém centenas de homens estavam morrendo na mão de um só. O ser ao qual mais à frente eu viria conhecer como Herobrine. Na época, todos conheciam a lenda e o mito, mas ninguém acreditava. Após aquele dia, muitos começaram a acreditar, muitos outros não. Porém, em um único dia, foram mais de 300 mortes em um único local. Ele sozinho destruiu um tanque de guerra e um batalhão inteiro do exército, com a ajuda de nada mais do que sua própria força.